Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. A palestra do tabelião e registrador de imóveis. O rei do hábito e embaixador da aprovação. 14 vezes aprovado em 14 estados para cartório. Mais 54 mil alunos nos 5 continentes. Paulo Machado. Opa! Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021. Aquele que você já sabe, é o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital desse país e, por que não dizer, da América Latina. É um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar desse evento onde os maiores nomes do mundo digital e, inclusive, do offline estão participando. E hoje, indo direto ao ponto, eu vou falar para vocês a respeito do assunto mais importante para que você tenha resultado em qualquer área da sua vida, inclusive no empreendedorismo. Olha só, deixa eu falar com você uma coisa. Quando eu fui entrar na minha palestra no estado do Palmeiras e também no TED Talks, eu disse assim, o sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. No empreendedorismo tem uma máxima que diz o seguinte: o sucesso deixa pistas, o sucesso deixa rastros. Eu iria além e falaria o seguinte: o sucesso deixa hábitos. Eu nunca vi um empreendedor de sucesso que não tenha por trás dele um conjunto de hábitos que sustente o sucesso. Se você for olhar para a vida do Janguier Diniz, se você for olhar para a vida de um Carlos Wizard, se você for olhar para a vida de um Silvio Santos, se você for olhar para a vida de um Elon Musk, se você for olhar para a vida de um Bill Gates, se você for olhar para a vida de um Jeff Bezos, você vai perceber que existe algo em comum nesses empreendedores. E, sem dúvida alguma, chama-se hábito. Talvez você não me conheça, mas eu já fui um cara que deveu mais de 1 milhão
Eu vou até falar numa câmera diferente aqui para ver se você consegue acreditar. Eu já fui um cara que deveu mais de R$1 milhão. Agora eu vou olhar para essa aqui para falar para você o seguinte, ó. Além disso, eu já fui o cara que dormiu no chão de um apartamento de 20 metros quadrados com a esposa. E, além disso, que já teve muitas vezes o nome no SPC, muitas vezes o nome no Serasa. E um cara que definitivamente as pessoas não acreditavam, não botavam fé. Mas engraçado, esse mesmo cara que também reprovou a 6ª série, esse mesmo cara que também mudou de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro para pagar, esse mesmo cara que também precisou da ajuda de supletivo para terminar o 2º grau, se liga, foi o cara que, depois da sua mudança de hábitos, fez 1 milhão em 5 negócios diferentes. Na verdade, em 6. Quero fazer em pelo menos mais umas 14 áreas para sustentar cada vez mais uma coisa que eu quero que você que está em casa entenda de uma vez por todas. O sucesso não está naquilo que você faz. O sucesso está naquilo que você é. E quando você entender isso, você vai perceber o seguinte: você pode vender din-din, você pode vender cursos online, você pode vender pós-graduação, você pode vender girafinha, você pode vender o que você quiser, que você vai conseguir prosperar. Porque a riqueza, meu querido, entenda uma coisa, ela começa na mente. O mais desafiador em relação ao dinheiro é que dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. É isso que buga a cabeça das pessoas. Escuta o que eu estou te falando e anote. Dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. Quando eu entendi isso e apliquei os hábitos que eu precisava para que eu pudesse mudar a minha vida, cara, absolutamente tudo mudou. Então, presta atenção. Primeira coisa que eu quero que você anote, você já deve ter anotado algumas, mas assim, numa sequência é a seguinte. Eu quero que você anote quais são as 5 chaves poderosas para você instalar qualquer hábito na sua vida. Inclusive os hábitos que você precisa para virar um empreendedor de sucesso. Primeira chave, anota para mim, clareza. Segunda chave, anota também aí para mim, é atratividade. Terceira chave, facilidade. Quarta chave, recompensa. Quinta chave, você tem que ter um porquê suficientemente forte. Por isso que eu chamo as 5 chaves de ouro para instalação dos hábitos de poder, que é tema de um dos meus livros. Se liga, por isso que eu chamo isso de as 5 chaves da instalação dos hábitos de poder. Eu chamo elas de cafarepo. C de clareza, A de atratividade, F de facilidade, R de recompensa e o P de porquê. Então, o que eu estou dizendo para você aqui, ó? Querido, entenda uma coisa. Quando você quiser instalar um hábito, pensa comigo assim, ó. Pensa comigo assim. Você tem que tornar o hábito claro, você tem que tornar o hábito atrativo, você tem que tornar o hábito fácil, você tem que tornar o hábito recompensador e você tem que encontrar um porquê suficientemente forte para você instalar aquele hábito. Olha só, no Brasil, eu sou conhecido como o rei do hábito. Por quê? Porque você é um cara doidão, Paulo, pela instalação de hábitos? Não, eu não sou doido por hábitos. Eu sou doido pelos resultados que os hábitos me proporcionam. Mesmo tendo todo aquele resultado negativo, você viu que eu fiz 1 milhão em 5 negócios diferentes. Eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil, que é o concurso de cartório. Eu sou tabelião de notas e tabelião de protesto, registrador de imóveis, de títulos de documentos, de pessoas jurídicas e de pessoas naturais. Só que além de ter passado nesse concurso, aí você fala, Paulo, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Se você passou, foi no concurso. Ó, primeira coisa sobre esse concurso, não tem limite de remuneração. Então já começa por aí. Os tabeliões e registradores não estão submetidos ao salário em espécie, ao subsídio em espécie dos ministros do Supremo. Então só por isso já não está engessado como você é acostumado a ouvir sobre o concurso público. Além disso,
não tem aposentadoria compulsória. Além disso, você trabalha como um verdadeiro empreendedor no cartório para levar a melhor prestação de serviço. Afinal de contas, já teve pesquisas que mostram que os cartórios são mais confiáveis do que a igreja. Olha só, eu, cristão, falando isso aqui para você. Mas é por conta da eficiência que a gente busca. Só que tem um detalhe, eu poderia ter parado por aí. Só que, o que aconteceu? Justamente sabendo sobre o domínio da instalação de hábitos, olha o que acontece. Nós também criamos o maior preparatório do Brasil para esse concurso que eu passei, que é o concurso de cartório. E depois nós avançamos para outras preparações. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Se você souber dominar o poder do hábito, você vai poder dominar em várias áreas. É por isso que eu quero começar a te ensinar agora sobre instalação dos hábitos de poder, dos hábitos que você precisa para você chegar onde você quer. Então, olha só. Vamos começar aqui pela clareza. Eu vou te dar 4 chaves poderosas, 4 chaves poderosíssimas, 4 estratégias poderosas dentro dessa primeira chave para você aplicar na sua vida ainda hoje. O pessoal que está aqui no estúdio já está agoniado, já está se mexendo, já quer instalar os hábitos agora. Então você que está em casa, eu quero inclusive que você fique de pé. Se for preciso, eu quero que você dê cambalhota, eu quero que você lembre que a primeira coisa que você precisa para você mudar alguma coisa na sua vida é energia. Então se liga. Cara, ó, são 5 chaves. Clareza, atratividade, facilidade, recompensa e o porquê. Agora, dentro da clareza, eu quero que você pense assim comigo, ó. Pensa assim. Existem 4 estratégias para você tornar um hábito claro. Inclusive o hábito de fazer sexo, porque empreendedores também precisam fazer amor. Você não pode ficar o tempo todo só focado na empresa, senão alguém pode focar na sua esposa, no seu marido. Então, se liga, que eu vou te ensinar um negócio agora chamado emparelhamento de hábitos, que é poderoso. Vamos lá. Ó, quando eu fiz uma live com o mestre Janguier, uma coisa que chamou muita atenção dele foi o meu mapa do hábito, que você pode encontrar no meu Instagram. É o seguinte, no meu mapa do hábito eu penso assim, ó, o objetivo que eu quero, eu chamo de OPR, o objetivo que eu quero, aí eu defino a prioridade e o R é de quê, Paulo? O resto eu não estou nem aí. Esse é o meu objetivo, então eu vou dar prioridade para o meu objetivo e o resto é resto. Acabou. Mas como é que eu priorizo o meu objetivo? Através de hábitos. E aí, nesse mapa do hábito, eu metrifico o que eu faço. Como assim, Paulo? Eu estou há quase 1000 dias, com exceção do domingo, acordando ali por volta das 4h57 da manhã. Eu já fiz mais de 540 lives, 5h57 no meu Instagram. Amanhã, por exemplo, vou fazer de novo. Eu sou o recordista mundial de corrida, de constância na corrida. São 1052 dias, na verdade 1056 dias consecutivos, sem falhar nenhum dia. É 3 vezes o que está registrado lá no Guinness Book. Ô Guinness, muda isso aí! O recordista está aqui. São quase 3 vezes. E postando lá nos stories todos os dias. E cada vez mais que eu faço essas coisas, eu vejo que não tem nada a ver sobre corrida. Tem a ver sobre autogoverno, tem a ver sobre domínio próprio. Tem a ver com você falando para você mesmo que se você falou que você vai fazer, de fato você vai fazer. Pois é. E por que você faz um mapa do hábito, Paulo? Você vai ver que eu metrifico conexão com a esposa, eu metrifico conexão com filhos, eu metrifico leitura de livro, eu metrifico a hora que eu acordo, eu metrifico leitura da Bíblia, eu metrifico o estudo do inglês e do alemão, já são quase 900 dias seguidos, sem falhar, estudando inglês e alemão. Então, antes de te dar clareza sobre o que eu vou falar agora, eu já estou falando o que eu faço, para você ver que aqui ó, é skin the game. Para você perceber que eu coloco a minha pele em risco para falar o que eu vou te falar agora.
Então, querido, presta atenção aí, ó. Primeira estratégia para você tornar o hábito claro. Chama-se mapeamento dos hábitos. Por isso que eu estava falando do planner do hábito, do mapa do hábito. Mapeamento dos hábitos. Vou ensinar você a fazer de uma forma simples, se você não quiser pegar lá no meu Instagram gratuitamente. Vou te ensinar a fazer de uma forma simples. Você vai pegar uma folha branca e você vai dividir ela em 3 partes. E aí você vai pensar assim, ó. Quais são os hábitos que eu possuo e que eu preciso manter? Quais são os hábitos que eu possuo, segunda pergunta, que eu preciso esquecer, que eu preciso me livrar desses hábitos? E quais são os hábitos que eu tenho hoje, que eu não tenho, que eu preciso instalar? Então, ó, 3 categorias de hábitos para você pensar agora, para você tornar o hábito claro. Quais são os hábitos que você tem que manter? Quais são os hábitos que você tem hoje que você precisa literalmente esquecer? E quais são os hábitos que você precisa instalar? Paulo, explica melhor para mim. É simples. O hábito da corrida. O que vocês que estão em casa acham? Eu preciso manter esse hábito? O que vocês acham? Preciso manter ou não o hábito da corrida? Antes de começar essa gravação aqui, eu estava jogando tênis e mais tarde é possível que eventualmente a gente jogue um futebol. Final de semana, provavelmente vou estar no carro de corrida. Um dos hobbies que eu tenho é ser piloto no Campeonato Brasileiro da Mercedes. E aí, o que acontece? Em todas essas atividades, envolve respiração, envolve resistência. Então, esse é um hábito que eu chamo, inclusive, de hábito angular. Existem alguns hábitos na sua vida que você precisa manter, porque eles vão mudar completamente o seu jogo. O hábito da corrida é um deles. Cara, eu sei que você, talvez hoje, seja como eu era, não gosta de correr. Mas a corrida é uma coisa fantástica, e não precisa ser 10 quilômetros, 15 quilômetros. Veja, eu corro 5 quilômetros. Consigo correr em 20 minutos, o que me exige demais. Mas geralmente eu corro em 25 minutos, eu corro em 30 minutos. Tem dia que eu estou extremamente cansado, eu corro em 35 minutos, mas é todo santo dia. Porque o sucesso que você ainda não tem, lembre-se, depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Então, o que acontece? Esse é um hábito muito importante para manter. Qual é o hábito que você tem, poderoso, que você nem percebeu ainda, que é extremamente importante para a sua vida? Ó, eu estava fazendo uma live com o Maurício Benvenuti, um cara que estava lá desde os primórdios, não foi fundador, mas estava desde ali do início da XP Investimentos. E deixa eu falar uma coisa para você. Ele, quando eu estava falando sobre isso, ele falou, nossa, Paulo, tem um hábito que é poderoso, que eu já estou, sei lá, uns 2.000 dias fazendo, que é conhecer uma pessoa nova por dia. Então, talvez você tenha um hábito aí poderoso que você não se deu conta. O simples fato de eu trazer consciência para isso vai fazer você intensificar e valorizar mais isso a partir dos resultados que você tem com esse hábito. Então, quais são os hábitos que você tem que manter? Coloca pelo menos 5 aí, na primeira das 3 colunas. Segunda coisa, quais são os hábitos que você tem que esquecer? O que você está fazendo todos os dias que está afastando você do seu objetivo? Porque, queridos, eu sei que às vezes você trabalha o dia inteiro e você acha que você é um trabalhadorzão daqueles violentos. Rapaz, eu acordo às 5 da manhã e durmo meia-noite, todo santo dia, Paulo. Eu sou igual a você, Paulo. Talvez seja completamente diferente. Como assim? Aprenda uma coisa, senhores, sobre produtividade. Produtividade não é fazer tudo. Produtividade é fazer o que importa. E o que importa, Paulo? É tudo aquilo que vai levar você para o seu supremo destino. Nós vivemos em uma sociedade onde 97% das pessoas, ou bem perto disso, estão fazendo o que não gostam, para ganhar aquilo que elas não querem, para chegar no final da vida e se arrepender de toda uma existência. Acredite no que eu vou te falar agora. Talvez você tenha andado muito ocupado.
Só que produtividade mesmo tem sido zero na sua vida. Você se enche de tarefas, inclusive, para não ter tempo de lembrar que você odeia o seu emprego. Para não ter tempo de lembrar que você não está produzindo aí na sua empresa aquilo que tem que produzir. Deixa eu falar mais pertinho aqui com você, empreendedor. Às vezes, você fica ali, ó, fazendo 200 coisas, 300 coisas dentro da sua empresa, só que você sabe que se você fizesse só uma, que realmente tem que ser feita, mudaria completamente o rumo da sua empresa. Então, empreendedor, deixa eu falar uma coisa para você aqui, de coração para coração. Será que você tem se enchido de tarefas, mas não tem feito aquilo que verdadeiramente deveria ser feito? Será que esse não tem sido o seu jogo? Eu recebo o tempo todo pessoas dentro de imersões que nós fazemos, como o HP, e eu vejo empreendedores, às vezes, com lágrimas escorrendo pelo rosto, porque os caras começam a parar e observar uma realidade que eles não tinham percebido. Eles estão fazendo um monte de coisa no automático, mas que, na verdade, já não preenche o coração. Ele passou por aquele momento em que ele deveria ter um gás cabuloso para fazer a empresa virar, mas a empresa virou e ele não consegue se livrar desses comportamentos automáticos. Qual é a consequência disso? É que ele não tem tempo para a família. Ele não tem tempo para curtir a esposa. Ele não tem tempo para curtir os filhos. E aí daqui a pouco a energia do cara começa a acabar. Então a pergunta é, de quais comportamentos automáticos você precisa se livrar agora? Você pode pegar na sua folhinha aí e colocar pelo menos 5. Mas provavelmente só um do qual você se livrar hoje vai literalmente abrir um espaço na sua agenda para as coisas que realmente importam, para as coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida. Ei, quais são os hábitos dos quais você precisa se livrar? E, para a gente fechar essa primeira estratégia da primeira chave, quais são os hábitos que você não tem hoje que você precisa instalar? Para você ter uma ideia, já tem quase 600 dias seguidos que eu metrifico, eu realmente anoto. O mestre Janguier pediu para que eu fosse até a sede do Instituto para poder falar para ele como que eu faço isso, porque ele ficou muito curioso com o mapa do hábito. E eu estava mostrando para ele que eu faço assim, ó. Depois você pega lá no meu Instagram gratuitamente. Olha só, vai estar lá no link da bio. Eu faço assim, ó, por exemplo, conexão com filhos. Esse é o hábito, conexão com filhos. Aí eu coloco assim, ó, dia 1, aí eu coloco em cima, dia, aí eu deixo as coluninhas. Dia 1 de, por exemplo, 30. Dia 1 de 30. Aí lá na frente eu coloco assim, fez, para eu responder para mim no mesmo dia se eu fiz ou não. E aí, o simples fato de eu ir lá e dar o check, dá uma sensação, dá uma injeção de dopamina que você não tem a menor ideia, só você fazendo para você entender o que eu estou falando. Sempre que eu quero instalar um hábito, uma das coisas mais poderosas que eu faço chama-se metrificação. E você que está me assistindo em casa, que é empreendedor, você precisa entender o seguinte. Tem algumas coisas que você faz na sua empresa de vez em quando, mas que na verdade deveriam ser feitas todos os dias. Acredite, você que está aí, ó, precisa criar o mapa do hábito da sua empresa. Além de criar para a sua vida pessoal, você precisa criar para a sua empresa. Ô Paulo, por que você fala tanto para a vida pessoal como para a empresa? Porque, querido, nós estamos aqui no maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. Não é do Brasil, isso está errado, é da América Latina. Não tem nem chance de ter outro na América Latina maior do que esse. Por favor, a galera conserte depois ali, América Latina. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só que
Dentro de um evento de empreendedorismo, eu vou falar uma coisa chocante para vocês. Empresas não existem. Quem está falando aqui é um cara formado em Direito, triplamente pós-graduado, cara que já leu uns 2.000 livros na vida, mais de 25 mil horas de Direito Constitucional ministradas, inclusive na TV Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Tenho alguns alunos que são ministros, outros desembargadores. Já li o Código Civil algumas vezes, e mesmo tendo conhecimento do artigo 46 do Código Civil, que fala que as empresas nascem com o registro. Deixa eu falar uma coisa. Empresas, na verdade, é uma ficção. Paulo, me explica esse negócio melhor. Tá, vamos pegar todos os jogadores do Real Madrid e vamos colocar neles a camisa do Bangu. Bota para jogar o Campeonato Brasileiro e você vai ver se o que é forte é o negócio chamado Bangu ou as pessoas que estão lá. Ei, querido, pessoas melhores fazem empresas melhores. É por isso que o maior time de rugby de todos os tempos, o All Blacks, aquele que faz o haka, lembra? Lembra? É por isso que o James Kerr, no livro Legado, ele fala o seguinte: pessoas melhores dão melhores All Blacks. E eu vou dizer uma coisa para você: pessoas melhores fazem uma empresa, a sua empresa melhor. Porque a empresa é uma ficção. A empresa é uma ficção. O que existe, na verdade, são pessoas. Sabe por quê que o Instituto Êxito é top? Por conta das pessoas que estão no Instituto Êxito. Sabe por que a gente fala com segurança, com tranquilidade? Sabe por que eu fui abusado ao ponto de dizer que, na verdade, é o maior da América Latina? Por um motivo simples. Eu sei quais são os países que compõem a América Latina e sei quem são as pessoas que estão envolvidas em projetos de empreendedorismo. Não tem, amigo. Não tem, queridão. Não tem, como eu gosto de chamar meus alunos, embaixador. Não tem. Não tem congresso mais poderoso, mais empoderador do que esse do qual você está participando aqui. Por quê, Paulo? Por conta das pessoas que estão envolvidas. Ó, se você um dia tiver a oportunidade de conhecer a estrutura de gravação de um evento como esse, você vai perceber que tem milhões envolvidos. Só que se você envolver milhões e trouxer pessoas ruins para cá, você não vai conseguir fazer algo poderoso. É por isso que eu estou falando para você. Você precisa se perguntar, cara, quais são os hábitos que eu preciso para que a minha empresa seja uma empresa melhor? Não adianta você contratar e jogar na tua empresa os melhores processos se você tem as piores pessoas. Você entende a parada? Quem vai cumprir os processos que você vai colocar na tua empresa? São pessoas ou são máquinas? Até se forem máquinas, você precisa de excelentes pessoas. Deixa eu falar um pouquinho aqui, ó, pertinho com você que é fã da Amazon. O pessoal fala muito sobre a automação da Amazon. Nossa, a Amazon é um negócio tão automatizado que não vai precisar de pessoas melhores. Ei, deixa de ser chupetinha, vai estudar um pouquinho sobre a Amazon. Você vai perceber que a Amazon, no momento que eu estou falando com você aqui, tem mais de 1,5 milhão de pessoas, de colaboradores. E o processo que o Jeff Bezos utilizava de recrutamento, quando ele começou a Amazon, com 2, 3, 4, 5 pessoas, esse processo é utilizado até hoje. Ele escalou o processo, porque ele entendeu que se ele tem pessoas ruins, ele tem uma Amazon ruim. Agora, você quer que eu vá mais longe, para você não falar que é só a Amazon? Você pega, por exemplo, o Tony Hsieh, criador da Zappos. Eu não sei se você sabe o que a Zappos tem a audácia de fazer. Final de ano na Zappos, os colaboradores, eles recebem um valor altíssimo de oferta para que eles saiam das Zappos. Ei, você quer tanto para você sair das Zappos? Você quer $10 mil para você sair? Imagine o tipo de gente que fica nas Zappos.
É por isso que a Zappos é o que é. É por isso que os caras compraram a Zappos. Pra você ter uma ideia da importância, vou até abrir um parêntese aqui dentro do meu tema para ensinar uma coisa, para você instalar na tua empresa que vai dar resultado em 30 minutos. Olha só, eu tenho 12 empresas, sei lá, umas 32 contas bancárias. E deixa eu falar uma coisa para você. Poucas coisas foram tão poderosas como o que eu vou te ensinar agora. Estou abrindo um parênteses aqui. Existe uma pesquisa que foi feita por Harvard, a pedido do Tony Hsieh, onde eles descobriram a chamada droga da conexão. Como assim, Paulo? O Tony Hsieh, criador das Zappos, percebeu uma coisa que eu vou simplificar para você. Quanto mais perto os seus colaboradores estão, mais eles se comunicam. E quanto mais eles se comunicam, mais eles são produtivos. Pra você ter uma ideia, essa pesquisa foi feita da seguinte forma. Vamos colocar essa empresa aqui, ó. Vamos analisar essa empresa aqui, onde os colaboradores trabalham mais afastados, e você vai ver a distância. E outros onde os colaboradores trabalham mais perto. Aí o que aconteceu? Depois de anos de pesquisa, coisa de 2 anos, e não era qualquer empresa não, era empresa que faz o direcionamento de mísseis intercontinentais. Olha o nível das pessoas. Ou seja, eram pessoas de mesma formação, eram pessoas que estavam em pé de igualdade, só empresas que eram diferentes. Eles buscaram diminuir essa diferença ao máximo. E aí eles perceberam o seguinte, ó. Pessoas que trabalham até 8 metros de distância, o nível de comunicação e de produtividade chega a ser, nesse estudo, deu 32 vezes mais produtivo, 32 vezes mais produtivo a equipe do que aquelas que estão trabalhando a 50 metros de distância. Gente, é assustador. Uma diferença de 42 metros pode causar todo esse ruído e toda essa dificuldade na velocidade da execução dos processos da empresa. Sabe por que eu resolvi dar esse dado, que eu nem iria dar aqui? É porque, assim, talvez você está precisando de algo novo na sua empresa ainda hoje. E aí eu pensei aqui, cara, o que eu posso falar antes de terminar isso aqui que pode mudar completamente a empresa dessa pessoa? Que hábito que eu posso jogar para esse empreendedor instalar na empresa dele que pode mudar completamente o jogo? Querido, deixa eu te falar, nós temos empresas em pelo menos 4 estados da federação. E em nenhuma delas eu admito paredes que façam a divisão entre as pessoas. Por quê? Por conta de um negócio chamado produtividade, por conta de um negócio chamado comunicação. Se você mudar só isso dentro da sua empresa hoje, é capaz que a tua empresa fature o dobro. Pessoas, não adianta, elas gostam de pessoas gostam de se conectar. É a tal da droga da conexão. Só para você ter uma ideia, nesse mesmo estudo, os caras perceberam o seguinte: se você trabalha num andar e o outro colaborador trabalha em outro, é como se é a mesma coisa de vocês trabalharem em países diferentes. E só para você ter uma ideia, e aí o próprio pessoal que está aqui na estrutura interna de gravação, vocês podem ver se funciona para vocês aqui também. Nesse estudo foi descoberto o seguinte, que se você considerar as pessoas com quem você trabalha de uma forma mais próxima, nesses 8 metros, 10 metros, 15 metros de distância, olha que louco, é a chamada curva de Allen, para quem quiser pesquisar aí, tá? Curva de Allen, pesquisem curva de Allen. Essas pessoas que trabalham próximas, elas geralmente mandam 4 vezes mais e-mail, 4 vezes mais WhatsApp para essas pessoas que estão próximas. Então, assim, ó, sem teorizar muito, dando um hábito de bandeja que pode mudar completamente a tua empresa. Chama-se droga da conexão.
Eu quero que você coloque essa droga dentro da sua empresa hoje. Paulo, você veio aqui para mandar eu colocar a droga da minha empresa? Sim, a droga da conexão. Sabe por quê, senhores? E aí, eu vou te falar uma coisa. Eu estou acostumado a falar 18 horas seguidas sobre instalação de hábitos, 18 horas seguidas num dia, e depois eu entro no outro dia do evento, eu falo mais 18 horas seguidas. Só que eu estou pensando aqui, eu falei, cara, sem seguir muito esse rumo, o que eu posso dar de coração para essa galera? Aprende uma coisa. Se eu tivesse que resumir em alguns minutos, como que você pode instalar os hábitos que você precisa para você mudar completamente a sua vida? Chama-se pessoas e ambientes. Se você quiser mudar a sua empresa, eu vou falar bem aqui, ó, pertinho para você, empreendedor. Se você quiser mudar a sua empresa em tempo recorde, você precisa pensar em pessoas e você precisa pensar em ambientes. Porque às vezes você está cobrando muito das pessoas, mas que tipo de ambiente tem na sua empresa? Que tipo de ambiente? Paulo, mas o ambiente também é importante? Meu amigo, a terceira estratégia que eu te dou para você tornar o hábito claro é justamente o ambiente. Uma vez o meu amigo, pastor Cláudio Duarte, estava pregando uma mensagem assim, ó. Você está pensando que na sua casa, para você fazer amor, é como no filme dos 50 Tons de Cinza? Que tem aquelas músicas, que a moça chega toda arrumada, que está tudo preparado. E aí todo mundo caiu na gargalhada. Eu, como alguns bichão de psicopata do hábito, eu fiquei analisando. Eu falei, e por que não? Cheguei em casa e falei para a esposa, né? Eu falei, amor, estava pensando numa parada aqui que pode mudar completamente aqui nossa vida amorosa. Aí falei para ela, falei, vamos preparar o ambiente? Que é um ambiente com fralda, um ambiente com tudo bege, um ambiente sem música, sem luz. Rapaz, fiz uma super produção. E eu vou te falar uma coisa, aumentou pelo menos umas 3 vezes o nível de atividade amorosa entre eu e a minha esposa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você mudar o ambiente da tua empresa hoje, você vai perceber que as pessoas vão, inclusive, passar a amar estar na sua empresa. Eu lembro de uma palestra do Carlos Wizard, onde ele fala que em uma das empresas dele, para não ficar fazendo propaganda aqui, ele disse que segunda-feira pela manhã era um dia onde ele preparava o melhor café da manhã. Agora a pergunta é, o que as pessoas sentem quando elas entram na sua empresa, empresário? Porque aprenda uma coisa, as pessoas, elas vão esquecer aquilo que a gente fala para elas, mas elas jamais vão esquecer como a gente as faz sentir. Deixa eu te perguntar uma coisa, empresário. Alguma vez você convocou a família do seu melhor colaborador para passar um dia com ele na empresa? Alguma vez você promoveu o aniversário de uma pessoa que faz muita diferença dentro da tua empresa? Quando você começar a provocar dentro da sua empresa um ambiente que seja mais poderoso, mais gigante, mais amoroso do que a própria casa do cara, deixa eu te falar uma coisa, esse indivíduo vai querer estar na sua empresa todos os dias. Você vai ter que fazer com ele o que de vez em quando, de verdade, eu faço em alguma das minhas empresas. Eu vou ter que mandar o cara embora. Tem uns meninos lá que eu falo, cara, vai embora. Vai para casa, vai curtir sua família. Por quê? Porque assim, às vezes, uma sinucazinha, um pimbolim, totó, sei lá como é que você chama aí, no teu estado, um fliperama, não é um momento do cara vagabundar, do cara ficar à toa. É o momento do cara fazer uma descompressão. E como eu te disse, pessoas melhores dão resultados melhores. Tem que ter entrega de resultado? No Google, no Facebook, tem todo esse ambiente. Eu estive no Vale do Silício e
Vi, sendo redundante, com os meus próprios olhos. Só que é o seguinte, os caras entregam resultado. Mas o que você está provocando aí na tua empresa para que os teus colaboradores gerem resultado? Que tipo de dinâmica você está fazendo? O que tem diferente que você pode provocar? Como é que você pode provocar esse ambiente dentro da sua empresa? Para a sua empresa ser um ambiente poderoso. Que tipo de atividade física você pode provocar aí? Ei, lembre-se de uma coisa. Quanto mais você pensa em você, empresário, menos você pensa em você. E quanto mais você pensa no seu colaborador, mais você pensa em você. É contraditório, é paradoxal. É lógico, porque senão todo empresário teria sucesso, todo empresário faria milhão. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você se preocupa com a pessoa que está com você, sabe o que acontece? Essa pessoa começa a dar de volta. Você precisa aprender uma coisa chamada, um hábito que você precisa instalar na tua vida. Chama-se o hábito do pertencimento. Quando você começar a olhar nos olhos do teu colaborador e perguntar como ele vai em casa, como vai o casamento, qual o vinho que esse cara mais gosta, quais os locais, quais são os sonhos dele, você vai perceber o seguinte, você não vai ter mais uma empresa. Sabe o que você vai ter? Você vai ter uma gangue. Você vai ter uma gangue. Você vai ter, na verdade, pessoas engajadas por uma causa. Sabe por que tem pessoas que têm coragem de pegar uma bomba e colocar no corpo, explodir o próprio corpo, mas o teu colaborador não consegue pegar e subir um vídeo para o YouTube? Por conta de uma coisa chamada pertencimento, por conta de uma coisa chamada causa. Então a pergunta é, qual é a sua causa? Pelo que os teus colaboradores estão lutando? Os meus, eu sempre falo para eles estão lutando para empurrar a raça humana para frente. Nós queremos produzir famílias melhores. Nós queremos fazer com que qualquer dos nossos produtos sejam o ponto de partida para o extraordinário na vida daquelas pessoas. A gente não acredita no empreendedorismo como fim em si mesmo, mas sim como uma plataforma que joga, que impulsiona as pessoas para que elas possam realizar os seus sonhos. Porque é disso que eu gosto de falar, de sonhos. Os hábitos, eles são apenas o veículo de transporte que levam a pessoa de onde ela está para onde ela quer chegar. E é por isso que eu encerro essa nossa conversa aqui, dizendo o seguinte, o sucesso que você ainda não tem depende de um hábito que você ainda não instalou. E a pergunta é, qual é o hábito que você precisa instalar para você chegar onde você nunca chegou? Para você ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre hábitos, me segue lá nas redes sociais. Tamo junto, vamos para cima. E foi um prazer participar desse evento aqui. Vamos para cima e vai que dá. Black Friday Uninassal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninassal.edu.br e faça parte da revolução. Uninassal, o aprendizado não para.